Olá, colegas! Sejam bem-vindos ao Polímata Moderno. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse romance de formação, ele é entendido como um romance de formação, foi publicado originalmente em 1847 e publicado por meio de um pseudônimo, até porque as próprias irmãs Brontë, a Charlotte, a Emily e a Anne, elas acreditavam, e isso era real mesmo, de que havia um certo preconceito da crítica literária quando uma mulher escrevia um livro. Então elas usavam pseudônimos meio ambíguos. No caso da Charlotte foi Currer Bell, acho que é assim que fala, Currer Bell. Pois é. Essa obra, quando foi lançada pela primeira vez, tinha um subtítulo que era uma autobiografia, até porque a gente acompanha aqui como se fosse uma biografia da personagem. O livro ele é em primeira pessoa, então a gente tem esta moça que vai narrando os acontecimentos de sua história. E ela não começa bem e digamos que ela termina bem, mas ainda assim essa menina sofre muito pelo caminho. A Jane, ela perdeu os pais e ela é cuidada por um tio ali, e esse tio cuida dela porque ele gostava muito da mãe dela, era a irmã preferida dele. E ele se casou com uma mulher lá, a tia da menina, e é uma mulher que não gosta muito da Jane. Ela percebe que o marido dá muita atenção pra criança em detrimento dos próprios filhos. É uma mulher que não demonstra muito interesse na educação da Jane, e depois que o marido dela morre, aí que ela realmente começa a criar um inferno na vida da garota. Ela castiga ela, coloca ela em quartos escuros. Os filhos dela, os primos da Jane, a maltratam e ela faz vista grossa, inclusive o garoto bate na Jane. A gente tem uma Jane no início do livro, com 10 anos, e é uma Jane que parece assim uma mulher de 30 anos, porque ela é desbocada e ela fala sem pudor, ela fala com raiva, e nós temos a mania de enaltecer clássicos, e quando a gente vê uma coisa meio estranha, mesmo em clássicos, a gente não critica, mas é uma crítica que eu vou fazer, uma coisa bem pequena. É a personalidade da Jane criança. Ela parece uma garota de 20, 30 anos falando, ela não parece uma criança de 10 anos. O que é estranho, mas enfim, a gente passa por isso pra continuar a história. E vai ser um desses momentos que ela vai estourar com essa tia e vai jogar um monte de verdades na cara dela. Essa tia vai ficar até assustada, porque é meio que a primeira vez que a Jane bate de frente com ela assim, vai enviá-la para uma escola de garotas que é um internato barra orfanato, onde as garotas são educadas. E a Jane já chega lá com um estigma de uma garota que não se comporta, de que não tem educação, e é até difícil para ela fazer amizade. O reitor lá, o diretor do orfanato, meio que já é envenenado pelas ideias da tia dela e acaba maltratando ela também, fazendo ela passar um monte de vergonha. Mas enfim, apesar dos percalços, ela vai conseguir criar amizades, vai fazer amizade com uma professora, vai fazer amizade com uma garota que vai morrer em virtude da febre tifoide. É triste porque meio que a Charlotte colocou muito da vida dela no livro. Ela perdeu as irmãs mais velhas, as duas irmãs mais velhas, para a febre tifoide, e posteriormente morre também a Emily e a Anne, que são outras duas irmãs dela. O irmão dela também vai morrer em virtude dessa doença, e parece que ela transmitiu toda essa dor aqui pro livro. Apesar de que quando Jane Eyre foi publicado, a Emily e a Anne ainda estavam vivas. Então é meio que por causa das irmãs mais velhas mesmo. Isso marca muito a altura. Voltando para a história. Lá ela vai crescer, a gente vai ter um lapso de tempo passando. A Jane, então, é educada nesse internato. Tem um momento que ela deseja sair, quando ela já atinge a maioridade. Ela já está com 19 para 20 anos. E ela decide procurar trabalho como tutora, até porque ela é educada, ela sabe francês, ela sabe costura e tudo mais. E ela encontra um trabalho em uma casa, uma mansão chamada Thornfield Hall. E é nessa mansão que ela vai conhecer o patrão dela, que é o Sr. Rochester, o herói byroniano da história. Esse termo, herói byroniano, ele é para definir aquele tipo de cavalheiro nessas histórias que eles não são padrões da sociedade, eles não são príncipes de espadas reluzentes que vão salvar a princesa no final, mas ainda assim eles geram afeição ao público.
Ele tem quase o dobro da idade da Jane, ele é bem mais velho do que ela. E ele é um personagem que de início chama muita atenção da Jane, mas ela meio que antipatiza dele porque ele é muito crítico. E em todos os momentos a Jane o define como uma pessoa feia, que ele não é atrativo, que as mulheres não ficam aos pés dele, apesar de a gente conhecer uma personagem no livro que meio que vai ser a pessoa ali de atenção do Sr. Hoster, porque ele pretende pedir a mão dessa menina, enfim. A gente vai acompanhando a história vendo que tanto a Jane como o Sr. Hoster vão desenvolvendo afeição um pelo outro, e é essa afeição que vai gerar um amor. Então a Jane vai descobrindo coisas do Sr. Hoster que vai fazer a admiração dela ficar ainda maior, como por exemplo a garota que ela educa, a Adele, que na verdade é a filha de uma das amantes do Hoster que já abandonou ele e que não é filha dele, mas ele cria como se fosse ali alguém da família dele. Vai ter uma outra personagem aqui muito interessante, que é chamada Grace, que é uma mulher idosa ali, que trabalha na mansão do Sr. Hoster, e ela não fala coisa com coisa, ela sai andando, ri às vezes. Vai acontecer um determinado acidente na mansão, onde a cama do Sr. Hoster vai pegar fogo e ele escapa por um triz, e inclusive a Jane acha que é essa Grace. A história continua se desenrolando, até que a gente tem um momento em que o Sr. Hoster pede a mão da Jane em casamento. E ela obviamente aceita, porque ela tá apaixonadinha por ele. E aí a gente vai descobrir que eles não podem se casar, porque na verdade o Sr. Hoster já é casado. Quem colocou fogo na cama dele foi a esposa, que ele mantém trancafiada dentro da mansão porque é uma mulher demente. Só isso, eu já contei 2/3 do livro. Eu não vou contar o resto, mas assim, a Jane, ela então tem que sair lá de Thornfield Hall porque ela se sente magoada, porque ela sabe que ela não pode casar com um homem porque ia configurar bigamia. Enfim, a menina sofre a ponto de ela virar uma mendiga em outro povoado. Então é uma personagem que sofre muito, mas a Jane ela quebra muitos paradigmas e ela é uma personagem que não se diminui. Ela tem o próprio salário, ela não depende de um homem. Então ela lecionando pra Adele, ela consegue o dinheiro dela, ela consegue comprar as roupas dela, não é muito obviamente, mas ela consegue ter a independência dela. Ela não tá aqui pensando em se casar com um homem rico, lindo, que vai sustentá-la, até porque ela sabe muito bem da posição que ela ocupa. A posição que ela ocupa não, a posição que a sociedade a coloca. Ela não é ninguém. Inclusive, há mais um traço da vida da Charlotte Brontë, porque a autora trabalhou também como educadora e ela era constantemente atacada por essa profissão. Não era uma profissão respeitada. Então as tutoras elas eram tratadas como pessoas burras, sabe? Pessoas que não tinham formação. E às vezes por uma nobreza que nem alfabetizada era. Vai ter um momento aqui do livro em que uma pretendente do Hoster e a mãe dela vai lá e vai falar mal da Jane, sabe? Eu coloquei altas expectativas para esse livro. Eu achei que seria um daqueles clássicos que eu leria e eu ia querer ler de novo e ler de novo, e não foi bem assim. O livro é ruim? Não. É um pouquinho maçante, mas ele não é ruim. É um livro bem gostoso de se ler, só que acho que eu coloquei tanta expectativa acima dele que quando elas não foram atendidas eu falei assim, ótima leitura, mas vai ficar por isso mesmo. Eventualmente eu vou reler Jane Eyre, eu quero ver outras facetas dessa história, coisas que eu deixei passar nessa minha primeira experiência, mas não acho que vai ser tão cedo. Vamos procurar outros clássicos aí, depois eu volto para ler esta obra da Lady Charlotte Brontë. Enfim, espero que vocês tenham gostado, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, assina o canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!